Olá, o meu nome é Rubens e eu quero lhe dar as boas-vindas à estreia do programa O Poder de Deus. Nesse programa nós queremos semanalmente fazermos uma atualização, uma abordagem, na verdade, sobre algum aspecto do poder de Deus, uma vez que nós servimos a um Deus tão poderoso e que ainda age nos nossos dias e no nosso meio, e muitas vezes nós não reconhecemos tal agir e tal poder. Por isso, nesse programa nós queremos abordar exatamente isso. Todos os aspectos ou alguns dos aspectos relacionados ao poder de Deus. Então me acompanhe durante essa jornada e seja bem-vindo ao programa O Poder de Deus. No programa de hoje nós vamos falar sobre o tema cura e vamos relatar o que a Bíblia fala a respeito de doenças e de curas. Eu peço que você fique atento, eu peço que você dê atenção e que de alguma forma isso venha servir para somar ao seu conhecimento espiritual e ao seu conhecimento a respeito de Deus. Todos os dias nós vemos pessoas adoecendo de diversas enfermidades, inclusive pessoas que servem a Deus, inclusive pessoas que são cristãos. Nós reconhecemos que Deus tem o poder de fazer algo por essas vidas, de fazer algo nessas vidas. E aí a gente se pergunta, então Deus pode agir nos nossos dias, realizando curas e milagres, uma vez que é incontestável que Ele realizou curas e milagres no passado. Então, seria possível ele realizar o mesmo nos dias de hoje? Teria ele mudado a sua forma de agir? Ou tem algum preceito ou algum critério na realização de cada um desses milagres? Na verdade, eu venho de uma família envolvida em milagres desde a minha infância. Eu contemplei milagres, eu contemplei testemunhos. Eu cresci nesse meio. Eu mesmo passei por uma situação parecida. Uma vez que tive um problema nos meus pés, na verdade, é uma alergia que gerava feridas que causavam muita dor, desconforto e até fediam. E eu me lembro que eu era bem criança naquela época. E eu olhei para meu pai e disse que eu não iria para o hospital, que Deus iria fazer o milagre. E de fato aconteceu. Nós batemos uma foto. Em menos de 15 dias depois, o meu pé estava limpo, perfeito, sem nenhum tipo de ferimento. Então, eu gozei experiências de milagres. Eu cresci numa família, eu cresci numa igreja, eu cresci num ambiente onde nós contemplávamos milagres. Só que com o tempo, e vendo muitas pessoas passarem por problemas, é normal e é comum se perguntarmos o porquê que essas pessoas não são curadas. Por que pessoas são atingidas por enfermidades? Por que enfermidades existem e por que elas atingem seres humanos? E foi pensando nisso que nasceu então esse tema, esse programa, e eu posso te garantir, existe uma infinidade de perguntas, existe uma infinidade de temas a respeito de cura divina. E nós queremos, à luz da Bíblia, trazer um pouco do conhecimento do que a Bíblia fala a respeito de milagres, do que a Bíblia fala a respeito de curas. Agora, eu preciso que você entenda que é incrível. Enfermidade é algo comum, doença é algo comum nos nossos dias. Todos nós passaremos por algum momento em que adoeceremos, iremos sofrer de doenças. Agora, ela é comum, até que é grave. Porque a gente sente dor de cabeça, a gente sente gripe, a gente adoece com coisas simples, mas somente quando se torna ou quando é uma doença grave é que nós realmente entendemos a nossa fragilidade. É quando realmente nós entendemos a nossa humanidade. É aí que nós entendemos que Deus pode tudo e que nós temos o nosso limite. É quando nós atingimos o nosso limite. E nessas horas é comum vir o desespero. Nessas horas é comum vir
a agonia e a angústia, porque nós não vemos solução. É algo que foge do nosso controle, é algo que foge da nossa capacidade. E por ser algo tão novo e tão surpreendente dessa forma, nós acabamos nos desesperando. E é aí onde nós precisamos manter a calma. Só que manter a calma no momento de enfermidade só é possível se nós conhecermos este tema, se nós conhecermos as origens, se nós conhecermos todos os aspectos e principalmente os aspectos bíblicos a respeito deste tema, a respeito desta situação. Você com toda certeza faz com mais tranquilidade, você com certeza faz com mais calma e com mais confiança aquilo que você conhece. Por isso é tão necessário ouvirmos e aprendermos sobre cura divina. Nós temos em nossos dias pouco se fala a respeito disso, pouco se esclarece a respeito disso, porque pouco se sabe. Por isso é necessário estudar sobre este tema. Por isso nós precisamos entender o aspecto geral em torno disto, em torno do que a Bíblia fala sobre cura divina. E acima de tudo, manter a calma só será possível se nós conhecermos o que a promessa de Deus nos diz a respeito disso. Se nós conhecermos que existe uma promessa de Deus a respeito disso. Quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, Deus fez uma promessa, Deus fez um acordo, Deus realizou uma aliança com o povo dele. E você vai ver isso no livro de Êxodo. Eu peço que se você tiver uma Bíblia, que você abra e confira junto comigo. Livro de Êxodo, capítulo de número 15. Livro de Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 26. Está escrito assim: E disse ele: Se ouvires atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades virá sobre ti, daquelas que eu enviei sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus estava fazendo um acordo com o povo de Israel. Deus estava dizendo para eles que, se eles obedecessem a Deus, se eles ouvissem a Deus em tudo, se eles dessem a Deus o crédito que lhe é devido, nenhuma das enfermidades, nenhuma das pragas, nenhuma das consequências que foram enviadas ao Egito seria enviado para eles, porque eu sou o Senhor que te sara. Nós precisamos entender que Deus, quando Deus dá um nome, quando Deus dá um título para Ele mesmo, Deus está querendo revelar para o homem algo da sua personalidade, algo de quem Ele é. E nós precisamos entender que quanto mais nós conhecemos de Deus, mais fé nós temos. E fé é o agente número 1. É o agente mais importante para nós movermos o sobrenatural de qualquer forma que seja através de uma cura, seja através de um milagre, seja através de um batismo com o Espírito Santo, seja através de uma santidade, de uma vida santa, qualquer forma que você queira ou qualquer movimento que você queira fazer no mundo espiritual só será possível por meio da fé. É por isso que a palavra nos revela que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Deus dá um título, Ele está se deixando conhecer a sua personalidade. E quanto mais você conhece a Deus, maior é a sua fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais você o conhece. Quanto mais você o conhece, maior será a sua fé. Por isso Abraão é tido como pai da fé. Porque era um homem que muito conhecia ou que tanto conhecia Deus. Amigo de Deus. E quando Deus dá um título, quando Deus diz, eu sou o Senhor que te sara, Ele está se comprometendo com o povo de Israel. Ele está fazendo uma aliança com o povo de Israel e dizendo, eu serei para vós o Deus que te sara. Havia um comprometimento, havia uma promessa. E nós entendemos que Deus, em seus estatutos, em sua personalidade, em sua forma de ser, em sua forma de ver, em sua forma de demonstrar
para o povo, Deus não muda. Deus é imutável. Portanto, Ele continua sendo o Senhor que te sara. Agora, mesmo nós entendemos e aceitando essa palavra, nós ainda temos um dilema, porque existem enfermidades, porque pessoas ficam enfermas, porque pessoas morrem vítimas de enfermidades. Por isso, eu quero lhe mostrar, nesta segunda parte, neste segundo bloco, o que a Bíblia diz, o que doenças são na Bíblia. Na Bíblia Sagrada, o que é doenças? E eu quero lhe mostrar alguns aspectos, algumas declarações bíblicas, algumas formas de como a Bíblia trata enfermidade. Porque queira ou não queira, tudo tem um motivo, tudo tem um propósito. Por isso nós queremos fazer aqui essa análise de forma rápida sobre o que é enfermidade na Bíblia. Agora, nós precisamos entender uma coisa também, antes de falarmos sobre o que é enfermidade na Bíblia. Você precisa entender que há uma distinção entre doenças e enfermidades. E nós precisamos entender isso, porque enfermidades, elas são de origem espiritual, muitas vezes por meio de uma influência maligna, muitas vezes por meio de algo de parte maligna, de procedência maligna. Trata-se de uma obra de macumbaria, trata-se de um espírito de influência, trata-se de uma brecha que foi aberta e permite que um espírito de enfermidade opere na vida da pessoa. Geralmente são problemas de saúde que a medicina, não, por mais exames que façam, não encontra o resultado, não sabe do que se trata. Muitas vezes são de doenças que remédios não curam, dores de cabeça constante, que remédios já não resolvem, problemas sem causa, sem efeito, são problemas que perturbam, são problemas que mexem com a espiritualidade. Geralmente, não em todos os casos, mas muitos casos de depressão, trata-se de uma enfermidade. A pessoa está vítima de um problema de enfermidade. E dentre vários. Por isso eu não quero me demorar nisso, isso talvez já seja assunto para um outro programa. Mas em especial eu quero lhe mostrar o que é doenças na Bíblia. Doença na Bíblia serve para nos aproximar de Deus. Eu acredito que você deve conhecer a história de Ezequias, um rei que estava reinando em Israel numa determinada época, e a Bíblia diz que o profeta Isaías foi até Ezequias e lhe deu uma palavra: olha, Ezequias, prepara a sua casa, põe a sua casa em ordem, porque certamente morrerá. Foi esta a palavra do profeta Ezequias. E ele morreria vítima de uma enfermidade que ele possuía. A Bíblia diz que neste momento ele volta-se a Deus, ele se aproxima de Deus. Eu quero que você entenda que, em primeiro lugar, enfermidade serve para isto, para nos aproximarmos de Deus, para nos revelarmos a existência de Deus. Porque, como já foi dito aqui, enfermidades nos mostram o quanto nós somos humanos. Ela nos revela o quanto nós somos passageiros. Por isso, em primeiro lugar, e eu acredito que acima de tudo, enfermidade serve, doenças servem para nos aproximarmos de Deus. E Ezequias volta-se para Deus, ele se aproxima de Deus, ele busca a Deus. E a Bíblia diz que antes que Isaías saísse do palácio, Deus o manda voltar e dizer a Ezequias que Deus iria curá-lo daquele problema. Em alguns casos, doença vem como uma punição. É claro que o termo como punição é uma coisa bem humana, porque na realidade, quando nós pecamos e transgredimos a Deus, nós nos distanciamos e permitimos que influências malignas, permitimos que obras, permitimos que fragilidades aconteçam. Deus tem a sua promessa. E quando nós abrirmos algum tipo de brecha, seja por meio de palavra, pensamento ou pecado, nós nos permitimos sermos atingidos por doenças e enfermidades. Não é uma punição, é mais uma consequência. E nós vemos isso claro quando nós encontramos
numa determinada história em que Jesus estava com seus discípulos e os discípulos olharam para um cego de nascença e disseram: mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Havia uma concepção de que algumas enfermidades vinham como consequência de pecados, de transgressões. O próprio Moisés, nós vemos isso quando Israel estava cativo. No texto que nós lemos, nós encontramos isso claramente. Deus tinha uma promessa, mas a promessa havia uma condição. Se você guardar a minha palavra e crer em mim, nenhuma enfermidade virá sobre nós. Quando nós quebramos essa promessa, nós quebramos esse acordo, nós nos distanciamos do compromisso que Deus fez com nós. Em terceiro lugar, doença vem para que nós glorifiquemos a Deus. Você conhece a história bíblica em que Jesus estava passando e então 10 leprosos vieram até ele. Essa história está escrita no livro de Lucas, no capítulo de número 17, a partir do versículo de número 11. E a Bíblia diz que Jesus disse que os 10 fossem, se apresentassem ao sacerdote. E a Bíblia declara que apenas um retornou glorificando a Deus e exaltando. Ora, doença na Bíblia Sagrada, ela vem para que nós glorifiquemos a Deus, para que a gente dê graças a Deus, glorifique a Deus. Porque quando Jesus realiza um milagre em nossas vidas, é para a glória de Deus. Naquela história que nós citamos anteriormente, onde os discípulos perguntam: ele é cego assim por causa dos seus pais que pecaram ou por causa daquele que pecou? E então Jesus lhes diz: nem ele pecou e nem seus pais para que nascesse cego. Ele é assim para que se manifeste nele a glória de Deus. A doença na Bíblia, ela também vem para nos levarmos a buscar a Deus. Não é que Deus traz a enfermidade para que nos apresentemos, para que nos aproximemos dele. Na verdade, isso é a ânsia do corpo humano, da vida humana, do ser humano. Ele anseia por aproximar-se de Deus. E quando a doença vem, ela vem para nos aproximarmos dele. E Deus está disposto a usar tudo que está à sua disposição. Isso faz parte da vontade permissiva de Deus, onde Deus permite que a enfermidade venha, para que nós venhamos nos aproximarmos. E em último lugar, a doença, ela é consequência de nossa humanidade. Quando nós lemos Romanos, nós entendemos, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo de número 5, versículo de número 12, Paulo diz que assim como por um homem veio o pecado, e o pecado e a morte passaram a todos os homens, a consequência de nossa humanidade nos leva a esse ponto. E a enfermidade, a doença, ela se manifesta como consequência de nossa humanidade. Todo ser humano está sujeito a passar por problemas de saúde. Todo ser humano. Porque isso é consequência de nossa humanidade. É consequência de nossa situação como ser humano passageiro e pecador. Dado a tudo que nós analisamos e ao poder que Deus tem, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Nós sabemos muito bem que quando Cristo foi enviado para esta terra, ele veio com o objetivo de resgatar o ser humano e de salvá-lo e libertá-lo dos seus pecados. Sendo assim, tudo que Jesus fez havia e tinha um porquê, tinha uma necessidade, tinha uma importância muito grande. E quando a gente para olhar desta forma, nós temos que prestar atenção que Cristo realizou inúmeros milagres. E a questão é muito simples. O porquê que Jesus Cristo realizava milagres, se ele veio para salvar o homem, para apontar para o homem o céu? Bom, você pode lançar vários pensamentos e várias questões e respostas a respeito disso. Por que Jesus fazia milagres? Por que Jesus Cristo deu início ao seu ministério realizando milagres, que foi a transformação de água em vinho? E você pode questionar e dizer que talvez tenha sido para atrair pessoas. No entanto, Jesus censura pessoas que estavam indo ouvir a sua palavra, que estavam indo atrás de seus sermões apenas por milagres. Em um determinado momento, quando Jesus passa para o outro lado de um lago, de um rio, e lá o pessoal estava esperando por ele, ele deixa bem claro
Vocês estão me seguindo por causa da multiplicação. Bom, então Jesus não estava preocupado que as pessoas fossem atrás dele, ou que as pessoas estivessem perto dele por causa de seus milagres. Jesus não queria atrair as pessoas por causa de milagres. Os milagres se manifestavam porque eram necessários para a pregação do Evangelho. Não é à toa que Isaías diz que ele, o Messias, levaria sobre si nossas dores e enfermidades. Não é à toa que quando Jesus Cristo envia os 12, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, realizai milagres. Quando Jesus Cristo vai ascender aos céus, ele diz para os discípulos: estes sinais seguirão os que creem. Ele diz: curai os enfermos, expulsai os demônios. A cura, os milagres acompanhavam o Evangelho porque ele se manifestava como necessidade. Isso nós vamos ver em outros programas, é verdade. Mas eu quero que você entenda que curas e milagres faziam parte do Evangelho de Jesus Cristo. Eram necessários porque eles vinham junto com o Evangelho, porque era a vontade de Deus. Aí você pode me dizer: mas Deus não está importando, Deus não, a importância maior de Deus não é com o Espírito. Você precisa entender que isso só seria verdade se você olhar o homem e o ser humano apenas como um espírito. Mas nós precisamos entender que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Nós somos um conjunto. Nós somos um ser apenas. Se nosso Deus se importa com o nosso espírito, Ele também se importa com o nosso corpo, Ele também se importa com a nossa alma. Deus está se importando em realizar milagres. Como nós vimos, curas, milagres glorificam o nome de Deus. E o Espírito Santo foi enviado para substituir Jesus, para nos auxiliar na fé. E ele disse que o Espírito Santo iria glorificar Jesus na terra. Ou seja, se a cura e o milagre glorificam o nome de Cristo, foi para isso que o Espírito Santo veio. Milagres estão em todas as partes do Evangelho. Milagres continuaram sendo executados pelos apóstolos e nos dias de hoje não é diferente. Embora esteja ficando raro, mas eu quero lhe garantir que não é diferente. Jesus continua operando milagre hoje. O problema não está em Deus. Porque realizar um milagre para Deus, quando nós paramos para analisar tudo que nós vimos aqui, nós entendemos que doenças, numa perspectiva de Deus, é tanto quanto uma sensação humana, como por exemplo, fome, sede, sono, que são sensações humanas. Doença, na perspectiva divina, na perspectiva de Deus, não passa de uma sensação humana. E você precisa entender, não que seja de fato, eu entendo que quem está enfermo, que quem está doente, está numa situação muito mais complicada. É uma situação diferente de sono, fome e sede. Mas eu quero que você entenda que numa perspectiva divina, que aos olhos de Deus, doença é como uma sensação humana. É simples para Ele. Realizar um milagre para Deus é como despertar alguém do sono. É como saciar a fome e a sede de alguém. Eu me lembro muito bem de uma história de um determinado pastor em que ele disse que se você está andando na rua e vê um sapo com uma pedra em cima e o sapo pede a sua ajuda, tire essa pedra de cima de mim. Para você, isto é uma coisa simples, tirar uma pedra. Mas para o sapo isto é impossível. É uma bela analogia de como é a doença e a enfermidade na perspectiva divina. Para Deus, curar alguém é como tirar a pedra de cima de um sapo. É simples, é fácil. Para Deus, curar alguém é uma simples intervenção divina. Agora, se Deus pode, e se é simples e fácil para Deus, nós precisamos sintetizar da seguinte forma: cura e milagre. O agir de Deus na vida do ser humano depende muito mais do ser humano do que de Deus.
Claro que existem variações, desde problemas de doenças e enfermidades diferentes e que serão analisados em programas futuros. Mas, na prática, doença para Deus é fácil, é simples. Você só precisa crer. Talvez você esteja passando por um problema de enfermidade neste momento. Talvez você precisasse ouvir esta palavra. E eu tenho absoluta certeza que Deus pode fazer o milagre na sua vida. Tudo que nós ouvimos neste programa tem como único objetivo transmitir fé. Então acredite nesse milagre, creia nesse milagre e de uma forma profética receba o seu milagre em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e espero mesmo que Deus tenha usado este momento para falar com você de alguma forma. Eu te vejo na próxima semana e iremos falar de um novo tema. Muito obrigado e que Deus te abençoe.